Fala pessoal, Terra do Futebol, o teu canal de futebol está de volta na área. Eu sou o Fernando Weister e no vídeo de hoje estou aqui para trazer para vocês o pré-Grenal, pré-jogo do Clássico 429, que acontece neste domingo, dia 24 de janeiro, às 16 horas, clássica 4 da tarde, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. Mas antes de trazer a minha projeção para esta grande partida, pessoal, para este grande clássico, eu gostaria de pedir a todos vocês que estão vendo o vídeo e ainda não são inscritos, a tu aí que está vendo o vídeo e ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva no canal, clique aqui embaixo no botão inscrever-se, deixe seu like, seu joinha, compartilhe o vídeo, comente aqui embaixo também, pessoal, diga o que vocês estão achando dos vídeos, concorde com a gente, discorde, deixe sugestões de pautas, sugestões de temas que vocês querem ver aqui no canal. Tudo isso nos ajuda muito a fortalecer o canal e também nos motiva para que nós sigamos produzindo conteúdos para vocês. Mas agora falando, pessoal, sobre o Grenal, eu sempre gosto de começar aqui meus vídeos de pré-jogo trazendo as escalações dos times. Mas hoje, como é um jogo muito importante, é um clássico que vale a manutenção da liderança para o Inter, o Grêmio na volta da briga pelo G4, talvez na briga pelo título, que eu acho mais difícil, mas enfim. Como é um jogo que envolve duas grandes paixões, eu vou começar um pouco diferente, trazendo algumas estatísticas e curiosidades deste clássico. A primeira delas, pessoal, é o primeiro confronto entre Renato e Abel Braga em clássicos grenais. É o primeiro confronto entre os dois. Eles já têm um vasto histórico, né? Um vasto retrospecto de confrontos entre eles, mas é a primeira vez que o maior ídolo gremista vai enfrentar o maior técnico colorado. O primeiro confronto entre os dois aconteceu em 1983. São os únicos dois confrontos entre os dois ainda como jogadores. Foram 2 empates pela segunda fase da Taça Ouro, 2 empates em 1-1, Renato como jogador do Grêmio e Abel Braga como zagueiro do Botafogo. Eles também se enfrentaram mais uma vez como Renato como jogador e Abel Braga como técnico. É o único confronto entre os dois nessas circunstâncias. Foi pelo Campeonato Brasileiro, pela primeira fase do Brasileirão de 1997, um 0-0 entre Atlético Paranaense, treinado por Abel Braga, e o Flamengo, né, onde o Renato ainda era jogador, era o atacante do time flamenguista. E depois, como treinadores, eles já têm um retrospecto um pouco maior, né? Já são 13 confrontos entre os dois. Nesse retrospecto, o Renato leva vantagem. São 8 vitórias do Renato contra 2 de Abel Braga e 3 empates. Nesses confrontos, os times de Renato marcaram 23 gols contra 12 dos times de Abel Braga. É um retrospecto bem interessante, é bem legal saber que o Renato e o Abel se enfrentaram de várias formas, né? Como jogadores, técnico e jogador, agora os dois como técnico, e muito melhor sabendo que agora é o primeiro Grenal entre os dois. Também eu gostaria de trazer para vocês os retrospectos dos técnicos em Grenais. O Abel Braga em Grenal tem 19 jogos, olha só, são bastante jogos, são 19 jogos de Abel Braga, está indo para seu 20º clássico. Em 19 jogos, Abel venceu o Inter com Abel Braga venceu 5 jogos, empatou 8 e perdeu 6. Dá cerca de 40% de aproveitamento. Por sua vez, Renato Gaúcho está indo para o seu 25º clássico. Ele já dirigiu o Grêmio em 24 grenais. Ele venceu 9, empatou 12 e perdeu apenas 3. São 54% de aproveitamento de Renato em grenais. São números bastante expressivos, né, pessoal? Como eles nunca se enfrentaram em grenais, podemos dizer então que eles têm praticamente 45, né? São 43 grenais disputados por eles em épocas diferentes. Vai ser o primeiro agora entre eles. Renato tem um retrospecto um pouco melhor em Grenal do que Abel Braga, mas retrospecto não entra em campo. Mas são curiosidades muito interessantes sobre o Grenal, né? Sobre os grenais que Renato Portaluppi e Abel Braga participaram. Agora puxando um pouco mais, pessoal, para este Grenal, eu já gostaria de começar agora dando as escalações dos times para esse Grenal. Na verdade, um pouquinho antes das escalações, eu gostaria de dizer a situação dos dois times para esse Grenal, né? O Inter é líder, assumiu a liderança na última rodada, derrotando por 5-1, né? Estraçalhando, humilhando o São Paulo em pleno Morumbi. O São Paulo, que é notório freguês colorado, né? Foi atropelado mais uma vez pelo Inter. O Inter assumiu a liderança com 59 pontos, deixando o São Paulo em segundo com 57. Atrás vem o Flamengo com 55, Atlético Mineiro com 54 e Palmeiras e Grêmio com 51. Lembrando que só Inter e São Paulo têm 31 jogos disputados.
Os outros 4 times têm uma rodada a menos, mas ainda assim o Inter vem numa ascensão meteórica, é líder com todos os louros, com todas as benesses que isso pode trazer para o time colorado. E agora eu vou então trazer as escalações dos times para este Grenal 429, pessoal. O Internacional deve ir a campo com Marcelo Lomba, Rodinei, Lucas Ribeiro, Vitor Cuesta e Moisés. No meio, Rodrigo Dourado, Edenilson, Praxedes e Patrick. Mais à frente, Peglo e Yuri Alberto. Yuri Alberto, que convenhamos, né, pessoal, vem numa fase esplendorosa, é um jogadoraço. E eu posso dizer com todas as letras, eu e meu amigo Nando Terra já cantamos essa pedra aqui, ó, há muito tempo, pessoal. O Terra do Futebol fala há muito tempo que Yuri Alberto é o cara para esse ataque do Inter na ausência de Guerreiro. Não tem condições, pessoal. Ele é muito acima da média, é um grande jogador. Meteu 3 gols do São Paulo, levou o Inter para a liderança do Brasileirão. É um grande jogador. E nós aqui do Terra já dizemos isso há muito tempo, pessoal. Agora, trazendo a escalação do time do Grêmio. O Grêmio deve ir a campo com Vanderlei no gol, Vitor Ferraz. Pelo treinamento que tivemos agora no sábado à tarde, Jeromel está recuperado, treinou e deve ir a campo. Então, Jeromel, Kahneman e Diogo Barbosa. Na frente, e até remetendo um pouco à última coletiva de Renato Portaluppi, que fala que comentou sobre o Grenal, que o Inter é um time muito da bola aérea, da bola ofensiva. Então, é grande a possibilidade de termos Lucas Silva na primeira volância. Junto com ele, Matheus Henrique, que também estava lesionado, mas também treinou no treino deste sábado e também deverá ser confirmado na equipe titular. Na frente, PP, Jean-Pierre Alisson e Diego Souza, sem nenhuma novidade neste ponto do time do Grêmio. Essa é a escalação tricolor para este jogo. Trazendo também agora um pouco o retrospecto dos últimos Grenais, né? O Grêmio vem de 11 Grenais sem perder, é uma grande invencibilidade. O Inter vem tendo dificuldades em Grenal, mesmo em alguns Grenais o Inter tenha vindo numa fase melhor. O Inter não tem conseguido levar vantagem sobre o Grêmio. Em 2020 o Inter não venceu nenhum Grenal. Então são 11 jogos que o Inter não vence. A última vitória do Inter em Grenal aconteceu no dia 9 de setembro de 2018, na 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Nesses 11 jogos também o Inter passou praticamente 10 Grenais sem marcar gol, né? O Inter marcou um gol lá em 2019, se eu não me engano, foi um gol contra do Paulo Miranda, né? Então o Inter acabou tendo um longo jejum com seus jogadores sem marcar gol, foram 10 Grenais. O Inter rompeu este jejum no último Grenal com um gol de Thiago Galhardo de pênalti. Então, essa é provavelmente a grande chance do Inter de botar de vez uma pá de cal nesta má fase em Grenais e voltar a vencer e manter na liderança e afundar um pouco mais ainda o Grêmio, né, pessoal? Eu sei que retrospecto, como eu comentei mais cedo, não entra em campo. Retrospecto não entra em campo. Apesar de o Inter estar a 11 Grenais sem vencer, o Grêmio, obviamente, né, 11 Grenais sem perder, a fase atual é de um Inter numa ascensão meteórica. São 8 jogos sem vencer, né, contando com o jogo da Libertadores que o Inter venceu o Boca, mas acabou eliminado. No Brasileirão são 7 partidas de invencibilidade, 100%, né? Não é só uma invencibilidade, né, pessoal? São 7 vitórias seguidas do Inter. O Grêmio até vem numa invencibilidade grande. São 16 jogos sem perder no Brasileirão. É a maior invencibilidade do Grêmio em campeonatos brasileiros. O Grêmio nunca ficou tanto tempo sem perder em campeonatos brasileiros. Mas o que preocupa a torcida gremista, o que preocupa a parte gremista do Grenal, é o desempenho do Grêmio. O Grêmio não vem tendo bons desempenhos, o Grêmio vem sendo constantemente dominado pelos seus adversários, o Grêmio não vem conseguindo apresentar bom futebol. Contra o Palmeiras, há 2 rodadas, o Grêmio foi muito mal. O Grêmio tomou um pau no primeiro tempo, foi estraçalhado pelo Palmeiras. O Palmeiras perdeu um caminhão de gols e não definiu a partida. Aí no finalzinho o Grêmio foi lá, empatou a partida 1-1. Aí fomos para o jogo contra o Atlético Mineiro, né, o último jogo do Grêmio agora no Brasileirão. De novo, o Grêmio não conseguindo exercer seu bom futebol. Já foi um pouco melhor do que foi contra o Palmeiras, mas não conseguiu exercer. Jogou mal de novo, saiu perdendo e de novo no finalzinho, uma pressãozinha, o Grêmio empatou. Foram 2 jogos que o Grêmio escapou da derrota e que levou essa
estatística do Grêmio de invencibilidade, né? Como eu falei, para 16 partidas, mas eu vejo isso como uma invencibilidade um pouco enganosa por parte do Grêmio. O Grêmio não vem apresentando bom futebol e já vem de tempos isso, pelo menos umas 8, 9 partidas que o Grêmio não consegue jogar bem. Muito disso se deve à queda de produção do Jean-Pierre. Jean-Pierre, que é o centralizador do time, é o cérebro do time, ele não vem conseguindo ter boas atuações, ele não vem conseguindo produzir um bom futebol. Com isso, o Grêmio fica muito na dependência de PP e do ponta direita, que por hora era o Luiz Fernando, agora voltou o Alisson. Mas aí se dobra a marcação nesses dois, praticamente mata o time do Grêmio, pois Jean-Pierre não vem conseguindo exercer e aí sobrecarrega os outros setores do time. Por parte do Inter, pessoal, o que vamos dizer, né? O Inter vem numa fase esplendorosa. Abel Braga conseguiu arranjar o time, conseguiu ajustar o time, encaixou de uma forma que o Inter agora se tornou praticamente imbatível no Brasileirão. São 7 vitórias seguidas. O Inter não conseguia tamanha invencibilidade desde o Brasileirão de 2006. Ou seja, já faz tempo, né, pessoal? São praticamente 15 anos que o Inter não tinha uma sequência tão boa no Brasileirão. E essa é uma sequência que é impossível não dar uma moral enorme, gigantesca para os jogadores. O Inter, além de vir numa boa fase, vencendo bem, jogando muito bem, as suas peças estão muito encaixadas. Edenilson vem jogando muito bem, Patrick vem jogando muito bem. Os garotos do Inter vem fazendo partidas excepcionais. Caio Vidal vem jogando muito, ele até está fora do Grenal por suspensão, mas vem jogando demais. Praxedes vem fazendo grandes partidas também. E como eu comentei antes, né, pessoal, Yuri Alberto vem fazendo jogos excepcionais, vem marcando o gol direto, quase todo jogo ele vem marcando o gol, vem sendo decisivo. É aquele cara que parece que a bola chama, né? A bola bate nele e entra, a bola chega nele, ele dá um jeito de botar pra dentro da rede. É um jogador muito acima da média, é um jogador que o Inter encontrou, né? Ele saiu em litígio do Santos, o Inter contratou e se deu muito bem na ausência de Paulo Guerreiro e também com a lesão do Thiago Galhardo. Ele entrou no time titular e assumiu a titularidade de uma forma exuberante. Na minha visão, ele assumiu a titularidade e não larga mais. Para voltar o Thiago Galhardo, talvez tenha que sacrificar alguma outra posição, algum outro jogador. Mas Yuri Alberto não pode mais mexer nele, né, pessoal? É um cara muito acima da média, um jogador excelente, que eu acho que Abel Braga agora encontrou o seu titular e não tem como mexer naquela posição. Sem contar também, né, pessoal, com o Rodrigo Dourado, que vem jogando muita bola desde seu retorno de lesão. É um cara que me impressiona muito. Ele passou mais de um ano fora e não parece. Parece que ele passou uma lesãozinha de 2, 3 semanas e voltou, nem perdeu o ritmo. O cara passou um ano fora e voltou jogando o fino da bola. É um grande jogador, é um jogador espetacular e tem dado uma sustentação defensiva e até certo ponto ofensiva também muito boa para o Inter e para sua zaga. É um cara muito acima da média que merece todos os elogios. E com todo esse encaixe também, pessoal, devemos também elogiar a zaga do Inter. Vitor Cuesta e Lucas Ribeiro, que agora está no lugar de Rodrigo Moledo, que se lesionou, né, e fica meio ano parado. Também tem dado uma sustentação muito boa para a zaga, junto com o Rodrigo Dourado. Então é um time muito consistente, muito conciso, muito coeso. Joga com linhas mais aproximadas. E o Inter tem jogado com uma coisa que eu e o Nando Terra já temos visto e comentado aqui no canal Terra do Futebol, que o Inter vem jogando com muita vontade, o Inter vem jogando com muita sede, com muita gana, com muita raça, coisa que não se vê por parte do Grêmio. Essa talvez seja a principal diferença entre os dois. A principal não, mas uma das grandes diferenças entre os dois hoje. O Inter joga como se fosse aquela briga pelo último prato de comida, e o Grêmio não se vê essa mesma briga, este mesmo ímpeto. Então eu acho que o Inter leva uma boa vantagem para este Grenal, pois o Inter é líder, então isso é uma pressão a mais para um ingrediente a mais para este Grenal. O Inter tem a chance de vencer o Grenal, quebrar o tabu contra o Grêmio, né, que já são 11 Grenais, e disparar de vez, porque daí assumiu a liderança, ganhou do confronto direto contra o São Paulo e virou líder, e se vencer o Grenal, quebrando esta hegemonia gremista dos últimos anos, dificilmente alguém segura. Acho que aí a moral e a confiança do time colorado vai lá para as alturas e aí ninguém mais segura. É a chance de ouro no Inter. Eu não sei o quanto é que pesa uma seca tão grande como essa do Inter em Grenais, mas eu acho que pelo retrospecto recente do Inter, desse grande número de vitórias,
Eu acho que isso talvez fique em segundo plano, pois o Inter está muito confiante e eu vejo com boas possibilidades do time colorado vencer o Grêmio. O Grêmio, por sua vez, vai ter que entender o jogo do Inter, vai ter que talvez esperar um pouco mais o Inter, se fechar um pouco mais, tentar sair em velocidade e marcar muito, e além disso jogar com mais vontade. Se o Grêmio jogar com a marcação frouxa, dando espaços para o Inter, como vem jogando nas últimas partidas, vai ser fatal e dificilmente o Grêmio escapa de tomar gols e de perder a partida. O Grêmio vai ter que estar muito mais ligado, vai ter que marcar o Inter sob pressão, vai ter que subir um pouco a marcação, aproximar um pouco as linhas e não dar espaço para os jogadores do Inter. Se isso acontecer, o Grenal é colorado e não tem muito o que fazer para os lados do Grêmio. Então, pessoal, esperamos uma bela partida, uma belíssima partida neste Grenal de domingo, que seja um grande jogo, um grande Grenal, já que os Grenais volta e meia não costumam ser tão bons, né? Torçamos para que esse tenha um futebol de altíssimo nível e que vença o melhor. Um abraço! Pessoal, esse vídeo teve apoio de Use La Pegada, Espaço Rache e Ateliê Chama. Para encontrá-los, vão lá no Instagram e sigam @uselapegada, @espaço rache e @ateliê_chama. Valeu, pessoal, um abraço!